vídeo lá. Exatamente. Ok. Acho que agora vai dar certo. A gente começa a falar e aí o pessoal vai entrando e nós vamos... Mari, seu microfone está desligado. Olá, pessoal, boa tarde, sejam muito bem-vindos à nossa live. Tivemos um pequeno problema técnico aqui na transmissão da live, mas agora acho que já está tudo resolvido, vamos conseguir aí fazer uma transmissão bem bacana para vocês. Nós somos da SatTour e estamos aqui com duas convidadas incríveis, que é a Marinete e a Ana Maria, são duas guias credenciadas de Curitiba, com bastante experiência, e nós vamos fazer um bate-papo bem bacana, falando sobre esses circuitos culturais e gastronômicos que foram criados para esse período aí, pós-pandemia, né? Então, vamos fazer esse bate-papo aí bem legal. Então, assim, para quem não me conhece, eu sou a Camila, da SatTour, né? E na sequência vamos conversar aí com a Ana e com a Mari, e eu vou contar um pouquinho, bem brevemente, como que surgiu essa ideia dos roteiros culturais e gastronômicos de Curitiba, né? Como que nós desenvolvemos isso para que atualizar vocês, né? E trazer aí uma atualização mesmo, né? Sobre como surgiu essa ideia. Então, quando tudo começou, né, quando nós tivemos a notícia em meados de março que nós teríamos que suspender as nossas atividades, realmente foi um baque muito grande e então ficamos pensando o que nós vamos fazer, né? Vamos ficar sentados de braços cruzados ou nós vamos reinventar aí a situação? Foi quando eu resolvi criar um canal no YouTube chamado Turismo com Camila, e a partir desse canal surgiram alguns insights. Quando eu falei em alguns vídeos sobre alguns pontos turísticos de Curitiba, eu pude perceber que as pessoas não conhecem a cidade, as pessoas conhecem os pontos turísticos, mas elas não conhecem o que há por trás, elas não conhecem a história. Então, baseado nisso, foi justamente onde nós resolvemos criar esses roteiros, até porque Curitiba existe uma influência muito grande, né? Existe um legado muito bacana que diversas etnias deixaram para nós, então nós resolvemos aproveitar o que essas etnias têm de bacana e desenvolvemos esses circuitos culturais e gastronômicos. Então, eu vou pedir para que a Ana e a Mari falem um pouquinho para nós qual que foi o legado dessas etnias para a nossa cidade, né? O que elas deixaram para nós de legado e abordem aí um pouquinho essa temática. Vamos lá, meninas. Mari? Para nossa cidade, né? O que elas deixaram para nós de legado e abordem aí um pouquinho Oi, Camila. Então, eu posso falar aqui um pouquinho, né? Meu nome é Ana Maria, sou guia de turismo, como a Camila já apresentou, como a Mari, somos credenciadas pela Embratur aí, prestando serviços aí para várias agências, inclusive para SatTour, né? Com muito respeito, muito muito prazer em servir também aos clientes da SatTour. Essa questão importante aí que a Camila está tocando hoje nesse assunto, é muito importante o legado que os imigrantes, né,
deixaram, né, para nós hoje aqui na região. Então, um legado que inclui aí diversos costumes, né? Cada etnia trouxe aí para nossa terra, né, sua cultura, seus costumes, sua gastronomia, né, que é o tema, inclusive, que está sendo falado, né? Então, lembrando que os hábitos, né, os hábitos culinários de uma nação, eles não decorrem apenas da necessidade física de se alimentar, né, mas eles trazem junto a cultura. Então, por isso, um tema bem importante para a gente falar, né? Então, são vários aspectos que eles acrescentam para a nossa cultura aqui em Curitiba. Mari, quer falar um pouquinho? Mari, eu não estou conseguindo te ouvir. Você está ouvindo, Ana? Não, também não. Não estamos conseguindo ouvir a Mari. Ela está com o microfone. Está com o microfone. Eu acho que ela vai tentar acessar aqui novamente. Então, vamos dando aqui sequência. Ana, vamos falar um pouquinho sobre o... Aqui, ela está aqui novamente. Agora voltou. Mari, está nos ouvindo? Não, não estamos te ouvindo. Não estamos conseguindo ouvir a Mari. Não, não estamos conseguindo ouvir a Mari. Ok, mas então vamos seguindo aqui. Mari, vamos tentando estabelecer aqui a conexão de áudio com você. A gente não está conseguindo te ouvir, mas vamos tentando aqui para a gente conseguir falar com você, tá? Mas vamos só dando sequência aqui. E aí eu queria aqui falar um pouquinho sobre essa nova questão do turismo de experiências, né? Como uma grande aposta para a retomada do turismo. E a ligação desse turismo de experiências entre os roteiros culturais e gastronômicos, né? O que vocês têm aí para acrescentar aí para nós dentro dessa temática, né? Com essas novas experiências, essas novas descobertas, e o que isso vai, né, ajudar na retomada do turismo aí nesse pós-pandemia. Bom, é um assunto muito interessante, né, nesse pós-pandemia. Sabemos aí pelas estatísticas aí que o turismo vai começar, claro que com muita segurança e um pouco devagar, né, valorizando muito o turismo local. E essa questão aí de conhecer um pouco mais a sua região através da gastronomia, é muito rica essa ideia, porque juntar a gastronomia juntando, né, a gastronomia com os passeios turísticos, enfim,
com a cultura de forma geral aí, só vem a enriquecer, realmente. Porque você pode fazer viagens, né, pela gastronomia. Então, você aproveita conhecer um lugar, você vai conhecer um pouco da cultura, né, da parte histórica, e também vai poder fazer a experiência, né, um turismo de experiência, aquele, né, assim eu entendo, como aquele que a pessoa tem a vivência, né, daquela atividade. Chega num lugar, por exemplo, né, vai conhecer uma vinícola, ela vai saber como é feita, né, a produção, vai conhecer lá a produção, um restaurante italiano, por exemplo, vai poder conhecer um pouquinho mais como surgiu, a história, enfim, além dos pratos maravilhosos, né? Então, essa com as espécies realmente é muito enriquecedora. Certo. E o que você acha assim sobre essa dentro, né, desse legado todo que essas etnias têm, né, de influência, o que as pessoas podem esperar dentro desses roteiros, desses circuitos, em termos de conhecimento, né, de agregar, em que isso poderia agregar na vida das pessoas? De forma emocional, eu acho de forma muito forte, porque aquela memória entre os avós, né, trouxeram lá da Itália, ou da Espanha, ou de Portugal, né, temos muitos imigrantes aqui, temos os descendentes dos imigrantes, então eles vão fazer uma degustação, por exemplo, né, de um doce, né, alemão, por exemplo, né, vai se lembrar, então isso faz a pessoa viajar, né, pelo sabor, né, faz viajar na história, né, dos seus antepassados também. E para quem não é descendente, né, de outras etnias, que é um brasileiro nato, que é um curitibano daqui mesmo, vai ter a chance de conhecer os costumes, né, e a culinária e a história através do sabor, né? Então, é uma viagem fantástica pela gastronomia, né, também. E acho que acrescenta muito, enriquece. Quando a pessoa ela está aberta para conhecer, aprender um pouco mais aí, conhecer melhor o seu lugar, ela deve aproveitar todas essas oportunidades, né, de enriquecer, né, o seu conhecimento. Não adianta você saber lá do outro lado do mundo. Claro, é importante você saber o que está acontecendo lá do outro lado do mundo, mas é muito legal você conhecer o que tem aqui dentro. E aqui dentro nós temos um pedacinho de cada, né, de cada país, aqui em Curitiba, por exemplo. Então, muita coisa pode ser explorada com isso, pode agregar muito, muito mesmo. A minha opinião. Legal, Ana. A Mari, nós estamos com problema com o áudio da Mari, nós não conseguimos ouvir a Mari, infelizmente, que pena, não estou conseguindo. Mari, tenta entrar novamente aqui na sala para ver se a gente consegue te ouvir. Vamos tentar fazer com que ela entre aqui para ver se a gente consegue ouvir a Mari. E só fazendo um pouquinho, né, um complemento sobre isso que você falou, né, Ana? Eu acho que Curitiba é uma das poucas cidades onde nós temos tantas influências, né, ao mesmo tempo, onde nós podemos ver uma influência alemã, influência árabe, influência polonesa, influência ucraniana, alemã, espanhola, portuguesa, tudo junto, né? Normalmente a gente vê isso muito esporadicamente, né? Em uma cidade você tem uma influência muito grande de uma determinada cultura, mas aqui nós somos privilegiados por ter tantas culturas que predominam, né? Que fazem essa influência. Então, eu acredito que isso também seja uma forma muito interessante de nós aprimorarmos, né, mostrarmos o que essa cidade tem, né, e fazer essa interligação entre culturas, né, quem é da cultura, por exemplo, árabe, pode conhecer quais são
né, até a própria gastronomia alemã e fazendo essa miscigenação toda, esse intercâmbio cultural, vamos dizer assim, né? Então, acho que é bem, bem legal, né, essa influência geral que nós temos, né? O interessante também é que, além dessa influência, ela vem casar com as coisas nossas, da nossa terra, né? Isso é muito legal, uma coisa muito regional. Por exemplo, nós estamos agora em julho, né, uma época do pinhão, então você faz uma viagem, né, por outras gastronomias, inclusive a nossa. Então vem muita gente de fora do país, inclusive, né, e vem provar os nossos doces de pinhão, pastel de pinhão nessa época, que eles aproveitam muitas vezes a feirinha, né, a feirinha do Largo da Ordem lá, e tem uma praça de alimentação assim rica, né, com pratos assim de diversos países, inclusive os nossos, né? Não estamos tendo a feirinha agora por conta da pandemia, mas é uma referência muito lembrada por quem vem de fora, e às vezes não é valorizada por quem mora aqui, né? Às vezes quem mora aqui não conhece, né? Então precisa levantar as anteninhas para conhecer melhor as coisas que temos aqui, né? Também. É verdade, isso mesmo. Será que a gente consegue ouvir a Mari agora? Não consigo. Não conseguimos. Ai, Mari, que pena que eu não consigo te ouvir. Não conseguimos ouvir a Mari. Vamos tentando fazer a conexão com a Mari dar certo aqui. Uma outra coisa que eu queria que vocês comentassem para nós é o seguinte: o que uma pessoa pode esperar, por exemplo, de um passeio por um determinado ponto turístico de Curitiba, que ela já conhece, mas indo, né, dentro desse circuito cultural e gastronômico, o que ela pode esperar de novo? O que ela poderia esperar conhecer diferente do que ela já conhece? Vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, a pessoa já conhece o Bosque Alemão, por exemplo, né, que é um ponto que é bem famoso, é bem conhecido, as pessoas costumam passear por ali, tem a famosa trilha do João e Maria, tem a Casa da Bruxa, né, a própria Praça do Japão, que é um ponto de referência na cidade, mas quando ela opta por fazer um roteiro cultural e gastronômico que inclui esses pontos, que são referências na cidade, o que ela pode esperar de ver de diferente do que ela já conhece? Olha, por exemplo, né, a pessoa, quando ela só passa de carro na frente, ela vê aquele bosque maravilhoso, ela vê a trilha, como você falou, que existe lá, e o que ela pode conhecer? Tem também a lanchonete, né, com os produtos, né, típicos da culinária alemã, mas ela não vai ficar sabendo só disso, ela vai conhecer o entorno, né, por que aquele bosque tem esse nome, ele está num bairro, né, onde temos lá muitas famílias de origem alemã, né, então tem toda uma história por trás disso, e depois que ela fica conhecendo aquele bosque, no contexto, o que ele significa, ela vai valorizar mais, ela vai querer conhecer mais o que tem lá dentro, né? Por exemplo, ela não vai só simplesmente saber que tem uma trilha, que é homenagem lá aos irmãos Grimm, né, que são os autores, né, de João e Maria, né, então ali é um espaço muito bonito. Além disso, ela vai poder apreciar o que tem de área verde em Curitiba. Ali é um exemplo muito importante da área verde, que temos em mais ou menos uns 70 metros quadrados de área verde em Curitiba, né, por habitante, e ali ela vai poder, como disse uma turista uma vez, nossa, aqui eu sinto a natureza, aqui eu ouço os pássaros, né, eu estou tão perto do centro e aqui eu posso ouvir a natureza e sentir como é que é. Então, é um conjunto de coisas que ela pode experimentar aí num turismo, quando é bem organizado, quando tem um roteiro organizado, né, ela vai conhecer tudo que envolve aquele local. Uhum. E outra também acrescentando, enquanto a Mari não entra aí,
De vez em quando, né, aí existe alguns eventos durante o ano que, além de você ir lá conhecer, você pode apreciar a dança, né, a dança dos grupos étnicos, não só no Bosque Mão, mas também lá no outro, no bosque polonês, né, o Bosque do Papa, enfim, outros lugares. Então, é um conjunto bem interessante, muito enriquecedor, né? Um passeio que seja bem organizado. Agora você pega o carro, vai, passa na frente, dá uma olhada, bonito, mas não sentiu, né? Eu acho que o turismo de experiência é você sentir o local, é sentir de... Legal, bacana. Será que a gente consegue ouvir a Mari? Não. Você está conseguindo ouvir a Mari, Ana? Não. E aparece aqui que o microfone está ligado, Sim. Mas não está transmitindo. E foi testado hoje já, estava funcionando normal. Coisas da tecnologia. Deixa eu fazer uma coisa aqui, peraí. Vamos ver se a gente consegue ouvi-la. Mari? Não. Não, mas está aparecendo que está ligado. A gente não está conseguindo... Não estamos conseguindo ouvi-la, infelizmente. Que pena. E Ana, eu queria também que o pessoal que está nos assistindo entendesse um pouquinho qual é a diferença entre fazer um tour guiado e ir para um determinado ponto, né, como a gente comentou, né, pontos que são conhecidos dos curitibanos, das pessoas que moram na cidade, e que vão sem nenhum tipo de guiamento, né? O que ela pode esperar descobrir num tour guiado, o que ela pode agregar no conhecimento, no passeio dela, quando tem um guia realizando esse passeio. Olha, uma das coisas assim que a gente até comentou antes, né? Por exemplo, se chega alguém aqui na cidade, ou em qualquer ponto, qualquer cidade turística aí, ela vai colocar no GPS, né? Eu vou conhecer tal lugar. Vamos supor, chega aqui em Peloatuba, chegando aqui em Curitiba pela BR-116 ali, coloca no GPS, como alguns parentes meus às vezes fazem. Eu quero chegar direto e encontro vocês na Ópera de Arame. Tudo bem, ele chega até a Ópera de Arame, tudo bem. Mas até chegar na Ópera de Arame, tem um caminho com muitas coisas aí que ele pode aproveitar, enriquecer o passeio, né? E talvez, né, nesse caminho ele não possa parar para apreciar e conhecer melhor, mas ele já fica sabendo o que ele pode fazer num outro dia, né? Quando ele vier para ficar mais tempo, ele pode aproveitar melhor. Então, uma das vantagens de estar com um guia que segue um roteiro organizado por uma agência séria é ele aproveitar melhor todo o tempo. Né? Já vi muitos grupos que vieram para a cidade e não contrataram guia, né? Fizeram sem nada, e a pessoa falou, nossa, passei o dia inteiro e só vi um lugar, isso, fui almoçar e pronto, eu voltei para o hotel dormir. Não, imagina, você está, claro, por melhor que seja o hotel, mas está numa cidade com muitas opções, né, de passeios, e aí você acaba não aproveitando porque não teve uma organização, né, não pensou nesse fato importante de ter aí o apoio de uma agência, que tem um guia que acompanha, né. Então, um dos detalhes, né, além, claro, de tudo que vai poder ficar conhecendo, a parte cultural da cidade, da história, dos costumes, que é muito legal, é muito enriquecedor, quando existe o contraste, né? O Brasil é uma coxa de retalho muito bonita, de norte a sul. Então, o turista traz os conhecimentos, os costumes, a fala, o idioma, o sotaque, né? Às vezes o idioma parece diferente até, mas aí contrastando com o nosso, é muito legal para os dois lados, né? Costumo me divertir
muito com isso, aprender palavras novas, assim como eu aprendo, eles aprendem também de mim, né? Então, sempre é uma troca bem enriquecedora. É uma experiência para quem já fez sem guia, e para quem já fez com guia, com certeza tem histórias para contar, né? E dependendo também do guia, porque às vezes a pessoa pega um guia que se diz, né, profissional, e às vezes a pessoa não tem aquela credencial, né, oficial, aí não é formado, porque um guia credenciado, ele estudou para isso, ele se prepara para isso, para mostrar o destino turístico e as coisas todas que envolvem ali esse destino turístico, né? Então tem isso também. Legal. E assim, Ana, por exemplo, para quem é de Curitiba, né? Vamos pensar assim, nesses roteiros culturais que nós desenvolvemos para quem é daqui, porque o que acontece? Com toda essa questão da pandemia, nós imaginamos que vamos demorar ainda um tempo para receber novamente os nossos turistas, né? Os nossos grupos, para que a gente consiga retomar 100% das nossas atividades. Então, o que acontece? Esses roteiros foram criados para que haja a redescoberta dos próprios curitibanos na cidade, né? Para que eles revejam a cidade com outros olhos. Né? Então, pensando nesse pessoal, nesse público, né? Nas pessoas que moram na cidade, que eles serão os nossos turistas nos próximos meses, né? Dentro desse conceito, para que eles ajudem a retomada do turismo, né? Dos nossos pontos, no primeiro momento, logo pós-pandemia, né? Porque nós partimos do princípio que as pessoas ainda terão um certo receio, que as pessoas ainda ficarão com um certo medo mesmo de viajar longas distâncias logo no primeiro período, né, assim, de retomada. Então, vamos imaginar um cenário onde as pessoas vão consumir o que nós temos aqui, né? Quem é daqui vai consumir o que nós temos aqui. E a ideia com esses roteiros é oferecer esse consumo, vamos dizer assim, né, para os curitibanos. Então, aí alguém pode virar para nós e perguntar assim: ah, Camila, mas eu já conheço o Bosque Alemão, eu já fui lá muitas vezes, né? O que eu vou ver de diferente? O que eu vou ver de novo com esses roteiros? Então, o que você acredita que a gente poderia agregar isso para quem é daqui, para quem mora aqui, que já conhece, né, os lugares, e o que eles vão encontrar de diferente? Então, Camila, tem experiências muito interessantes já que aconteceram antes da pandemia, né, em tempos normais, Uhum. De pessoas que eu vi, por exemplo, né, em alguns trabalhos aí com muita gente, você vê, você comenta, você conta para o grupo, aqui no Jardim Botânico, por exemplo, né, tem isso, tem aquilo, tem o Jardim das Sensações, aí alguém levanta a mão, o que é o Jardim das Sensações? Né? Aí você vai descobrir depois na conversa que a pessoa é de Curitiba, mas que só foi até o Jardim Botânico, que foi até a Estufa e voltou, sempre vai lá, faz a volta e nunca, né? Então, mesmo fora da pandemia, muita gente do próprio local não conhece o seu local, né? Não conhece a sua cidade, não conhece as oportunidades de passeio, de restaurante, de turismo rural, de muita coisa. Então, esse turista de Curitiba, quando ele se mistura com os outros turistas, aí ele se mostra, nossa, é legal, tem isso, eu posso fazer isso, eu posso conhecer. E eu acho que agora vai ser assim, na retomada, como você falou, vai ser com muito cuidado, e com certeza as pessoas vão, a tendência é valorizar as coisas próximas, né? E eu acho que a oportunidade, aquela vontade que a gente mesmo, né, sabia ou não, aquela vontade de, nossa, agora eu posso, a praça, coisa simples, né? A praça aqui, a Oswaldo Cruz, por exemplo, é excelente para caminhada, está fechada. Então, liberou, muita gente vai voltar, muita gente vai querer visitar aí os museus, visitar os bosques, andar, né? Então, o curitibano, ele vai aproveitar mais
região, ele pode aproveitar esse roteiro gastronômico para, além de revisitar os lugares com mais conhecimento, com mais detalhes, também apreciar aí a culinária, né? E conhecer. Tem gente que não sabe que existe, por exemplo, né, um restaurante ali maravilhoso de comida indiana, né, aqui no Batel, por exemplo, né? Olha aí, ó, uma oportunidade de voltar, né? Aí depois fazer os passeios e conhecer lá o restaurante de comida indiana, ou outros aí, né, que estão aí no roteiro também. Né? Então, é a oportunidade. Bacana. E além disso, né, por exemplo, tem a curiosidade do famoso doce do Papa, né, do roteiro polonês, por exemplo, né, que era o doce favorito do Papa e que nós encontramos aqui, que não é todo mundo que sabe disso, né? Que é maravilhoso aquele doce, né? Faz filas, geralmente no sábado de manhã. Tem gente que fala, vamos parar primeiro no bosque, né, porque senão vai acabar o doce, né? Realmente, é verdade. Tanto esse doce, quanto o doce polonês, quanto aqueles doces que tem também no Parque Tingui, lá no Memorial Ucraniano, né? Então, vai conhecer o Memorial Ucraniano, a história da imigração, né? E vai conhecer os docinhos, provar aqueles doces maravilhosos, né? Além dos doces, outros objetos que eles vendem ali da cultura, né? Dos ucranianos, né? Então, diversos pontos que eles vão poder, né, conhecer aí, saborear a visita também, né? Sim, viver uma experiência, e às né, vezes de imersão, né? Isso, e às vezes numa caminhada, né? Numa caminhada simples aqui pelo centro histórico, né? Tantas opções para conhecer ali aquele prato alemão. O Eisbein. Nossa, de onça. Eu não sei se é assim que... eu esqueci o nome. Oi, Ana. A nossa conexão ficou ruim com a Ana. E a Mari nós não estamos conseguindo ouvir, pessoal. Vamos lá. Vamos aqui, a Ana está voltando. Você voltou e a Mari nós não estamos conseguindo ouvir nada. E mostra que está ligado o microfone dela. Que pena, uma pena mesmo. Coisas da internet. A Mari tem bastante conhecimento para contribuir para nós e nós não estamos conseguindo ouvi-la em nada. E aí, então, assim, e aí, só para a gente encerrar, Ana, né, essa participação de vocês, o que você acha qual o grau de importância que é a participação da comunidade de Curitiba, né? Estamos falando de Curitiba, na retomada do turismo local, né? Qual é a influência, né? O grau de importância que as pessoas exercem nesse papel aí da retomada do turismo na nossa cidade. Eu acho que é da consciência, da responsabilidade que deve continuar com relação à segurança sanitária, né? De aquela coisa de fazer e cobrar também, né? De todos aí a continuidade dos cuidados, né? Isso aí eu acho que é muito importante, que a comunidade eu acho que naturalmente vai cobrar isso de todos os profissionais, né? Do turismo, por exemplo. Inclusive dos restaurantes e todos os pontos a serem visitados, a comunidade deve cobrar aí cuidados, né, com relação aí à higiene, para se prevenir, né, depois dessa pandemia e continuar os cuidados. E, como eu falei, exigir mesmo aí dos órgãos aí a fiscalização, né, para que continue
os cuidados, porque todos vão voltar com receio, com certeza. Mas quando esse receio pode ser, né, menor, né, quando ela se sente segura, quando se contrata uma empresa aí que se responsabiliza, né, que é uma empresa consciente aí das coisas, e ela pode contratar e fazer o passeio com segurança. Né? Então, ela deve até procurar, existe o selo, né, aí que foi emitido pela Embratur sobre isso, né? Então, procura empresas que têm isso. Inclusive, a Satitur, né, está inclusa aí nessa questão aí, que podem contratar os roteiros aí, que vai estar se sentindo seguro em todos os em todas as questões aí que envolve. Legal, é importante você ter falado dessa questão. E não deixar de aproveitar, né? Exatamente. Isso deve ser levado muito em conta. Não basta ter o selo, mas conferir se realmente, né, estão seguindo ali as recomendações, né, para a segurança. Bacana. Isso é bem importante. Para quem não sabe, né, realmente o Ministério do Turismo desenvolveu um selo, chama-se Turismo Responsável, né, Turista Seguro, onde cada empresa do segmento de turismo, seja hotéis, transportadoras, agências, enfim, são diversos segmentos onde cada uma delas segue ali uma série de protocolos, uma série de medidas que asseguram que essa empresa está preocupada em trazer uma retomada segura para os seus clientes com a aquisição de serviços. Então, é bem importante que as empresas estejam atentas a esse selo, justamente para que transmita a segurança que os clientes precisam e justamente auxilie a retomada mais segura e mais tranquila e até um pouco mais rápida também, né? Assim que essa curva aí começar a desacelerar, que nós conseguimos ter uma retomada aí um pouco mais ágil, né, do que algumas expectativas, aí, algumas perspectivas. Lembrando que nós, da Satitur, na hora de oferecer todo esse deslocamento, todo esse conceito desses circuitos, nós estamos sim preocupados com toda essa questão de higiene e todas as medidas e todos os cuidados estão sendo adotados para que os passageiros, né, os clientes se sintam 100% seguros dentro das medidas de segurança exigidas aí pelas autoridades, né? E aí eu gostaria, então, Ana, que você fizesse as considerações finais para que nós possamos encerrar, né, a nossa live e enfim, partir aí para a sequência. Ok. Bom, que pena que a Marinete, né, não conseguiu, aqui não conseguimos ouvi-la, porque realmente ela tem muitas coisas para acrescentar aqui, né? Poderia, mas aí numa próxima aí, ela aí vai dar certinho, né? Coisas da tecnologia. Exatamente. Vamos. Isso. E o que eu posso dizer é que eu tenho muita esperança aí que essa pandemia acabe logo, né? Porque nós temos assim um carinho, um amor muito grande pela nossa profissão, né? Então sentimos falta dos turistas, né? Do sorriso, da alegria, né? Dos nossos visitantes aí encantando nossas ruas, nossos parques, e isso nos alimenta, né? Isso nos alimenta, é uma coisa assim, além de, claro, é um trabalho, mas o emocional é muito forte também. Então, realmente, estamos, né, querendo aí que volte logo e volte com segurança. Com certeza, né, é seguro para o turista, seguro para nós também. Então, com certeza, eles
serão muito bem-vindos, não só o turista de fora, mas o turista aqui de Curitiba, nessa questão aí, né, dos passeios aqui para o curitibano, né? Então, o curitibano, valorize sua terra, né? Igual criancinha, né? Aprender a conhecer cada cantinho, né? Para valorizar. Então, vamos valorizar aqui o nosso cantinho também, né? Com as nossas coisas também. Aí, depois, vamos expandindo também. Né? Eu acho que é bem importante que voltemos, né? Voltemos com segurança. E agradeço essa atitude aí, né, por essa oportunidade de estar com vocês aqui, né, já conheço a empresa e a quem respeito bastante, aí agradeço a sua oportunidade de conversar com vocês. Aqui. Depois da pandemia, nós tomaremos um café. Com certeza. Vamos ver se a gente consegue ouvir as considerações finais da Mari. Não vamos conseguir ouvir a Mari. Mari, mas eu prometo que a gente volta. Vamos fazer outra live, porque eu fiquei muito triste que não conseguimos ouvir você. E vamos voltar, com certeza, fazer uma nova live em breve, com os seus grandes conhecimentos, aí, o que você tem para nos contar, que eu realmente gosto muito do seu trabalho, tanto do seu quanto do da Ana. E gostaria de agradecer imensamente a participação de vocês, o carinho de vocês, essa parceria que nós desenvolvemos ao longo dos anos me deixa muito feliz, me deixa muito grata, porque são profissionais como vocês que engrandecem o mercado, que fazem o mercado realmente ser sério como ele deve ser, né? Tratado de forma séria como deve ser tratada. Então, eu agradeço muito o profissionalismo, a competência de vocês e a parceria que nós temos ao longo desses anos. Agradeço de coração. Muito obrigada. E nós vamos nos despedindo, vamos ficando por aqui. Agradeço mais uma vez a todos que estiveram aqui presentes conosco e espero que vocês tenham gostado. Desculpem as falhas técnicas operacionais, peço humildemente desculpas, porque, como diz assim, a gente está tentando se reinventar, tentando se recriar, e tecnologia nunca foi a minha área, por isso que eu me formei em turismo. Mas a gente está aqui para tentar aprender sempre, tentar aprimorar os nossos conhecimentos, e eu espero que a próxima seja infinitamente melhor do que essa. Agradeço a participação de todos. Muito, muito obrigada.